teu filho na instrumentalidade do teu Espírito, a fim de que possamos ouvir a tua voz e sairmos daqui nesta noite com direcionamento, com discernimento do que tu tens para nós nesse tempo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes, diga glória a Deus. Tome o seu assento, pegue a sua Bíblia, por favor. Livro de Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo 16. Enquanto você procura, a minha é sempre uma alegria muito grande poder estar nesta casa de oração, podendo fazer uso da palavra do Senhor e também ser usada pela mesma. Uma alegria muito grande poder estar aqui. Deus abençoe a vida deste grande profeta, deste casal tão abençoado, o pastor e a pastora. O Senhor possa abençoar a vida de todo o Ministério Filadélfia. Deus abençoe este lugar e faça prosperar a obra que Ele já tem começado aqui nesta casa. Santos, eu estou acompanhado hoje da minha esposa. Eu acredito que a maioria da igreja já conhece ela, mas como tem sempre um visitante na igreja, vou pedir para que a minha esposa fique de pé, para que a igreja possa conhecer. Fica de pé, vida. Dá uma olhada lá para a igreja lá. Isso, olha para ela. Fala a verdade. Se olhou para ela, olhou para mim e falou: Deus faz milagre. Faz ou não faz? Deus abençoe a vida da minha esposa. Livro de Atos, capítulo de número 16. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus. Você pode cantar? Porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim. Você pode cantar isso? E com palavras queiram me intimidar, maior aquele que está em mim. Levante uma das suas mãos, diga, vai. Com Jesus sempre vou me levar. Declare e diga, eu olho. Diga isso. O amor. Você pode levantar sua voz, está sentado. Ó, vem. Diga, eu olho para Jesus, o amor de Deus da cruz, nada pode parar o autor. Agora que você já pegou, você pode cantar comigo com mais força, vamos lá? Mesmo que pedras venham contra mim, e com palavras diga isso, e com palavras queiram me intimidar, maior aquele que... Se eu fosse você, eu levantava uma das mãos e gritava isso, diga, com Jesus sempre. É agora, Filadélfia, levante a sua voz e canta, vamos, diga, eu olho pra Jesus, o amor de Deus a cruz, eu clamo, ama, Pai, ó, vem com teu poder, eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor. Deixa eu ver quem tá aqui, escute. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Só quem vive pela fé, levante a sua voz e diga, eu vivo pela fé. Diga, eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende. Agora é a hora da profecia. Levante as duas mãos, recebe essa profecia e diga, sei, vamos. Sei em quem eu tenho crido, que é poderoso pra fazer a lei. E esta é a hora, diga
isso. E esta é a hora. Deus toca, renova e transforma. E tenho vida. É só quem tem vida em Deus. Tenho força em Deus. Esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Só quem vai olhar para Jesus. A igreja, o teclado canta. Eu olho para Jesus. Eu olho. Diga. Isso. Atos capítulo 16, verso de número 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. De repente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos foram soltas. E você diz amém por esta palavra. Sua atenção é importante, por isso eu serei muito objetivo naquilo que o céu colocar no meu coração. Santos e santas ouvintes da boa mensagem de Cristo Jesus. Na noite deste dia, o Senhor Deus nos dá a direção acerca da sua palavra, o que está escrito no livro de Atos, capítulo 16, os versos que lemos é o verso de número 25 e 26. Embora eu tenha feito a leitura de apenas alguns versos, eu preciso vos lembrar que todo o contexto inserido nesta palavra dá-se a um momento muito importante dentro do exercício do ministério de dois grandes homens que marcaram o seu tempo, a saber, Paulo e Silas. Provavelmente entre esses dois o mais conhecido seja Paulo, porque Paulo, também chamado de Saulo de Tarso, antes da sua conversão em Cristo Jesus, ele representa e representou um problema muito grande para a igreja, em especial para a igreja primitiva. Logo, a Bíblia diz que ele carregava consigo cartas de autorização para apertar, oprimir e prender, e se necessário, tirar a vida daqueles que confessavam a sua fé diante de Cristo Jesus. Tudo muda a partir de Atos capítulo de número 9, quando a Bíblia diz que Saulo está indo a uma aldeia chamada Damasco a fim de oprimir e perseguir os nossos irmãos em Cristo. Só que Jesus resolveu aparecer no caminho de Paulo por intermédio de uma maravilhosa luz. Quando Jesus se apresenta a Saulo, ele cai com seu rosto em terra, e a Bíblia diz que Jesus brada do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele procura saber quem com ele fala, e a voz apresenta-se dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E desde então ele é conduzido à rua chamada Direita, na casa de Judas, e lá vai permanecer 3 dias. 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar, só orando e jejuando. Dado a este nível de oração e de entrega por parte de Saulo, Deus vai dar uma visão a Saulo. E na visão, um homem chamado Ananias vai até ele, vai orar por ele, e ele seria restaurado da sua atual condição física. Quando Deus abre a visão espiritual de Saulo, Deus também se direciona a este homem chamado Ananias. E Ananias, Deus disse: Ananias, Saulo está na rua chamada Direita, na casa de Judas, está 3 dias sem ver, sem comer e sem beber, e sem enxergar. E eu, por intermédio de uma visão, mostrei que você vai lá, vai orar por ele, e ele será restaurado da sua atual condição física. Gente, a Bíblia não diz, mas faz-me entender que se Paulo ou Saulo representava um grande problema para a igreja, qual a ideia que temos acerca do problema? Eu não oro para Deus restaurar problema, eu não oro para Deus potencializar problema. A minha oração é que Deus arranque, que Deus tire, que Deus me livre daquilo ou daquele que me causa o problema. A Bíblia não diz, mas eu quero compreender
compreender que Ananias, como toda a igreja primitiva, sentia-se ferido com as atitudes de Saulo, porque a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo de número 7, que quando Estevão foi morto apedrejado, não há nenhum registro, nem na Bíblia, nem na história, que Saulo tenha lançado a pedra, mas a Bíblia diz, o corpo de Estevão foi lançado aos pés de Saulo de Tarso. Então a igreja provavelmente carregava uma certa tristeza acerca deste homem. Então quando Deus fala a Ananias que o maior perseguidor da igreja estava tão vulnerável, você acha que Ananias não pensou, Deus, aproveita que ele está vulnerável, aproveita que ele não come, não bebe, que ele não come, não bebe, nem enxerga, ao invés de me mandar orar por ele, manda o anjo da morte lá, porque esse camarada pra gente ele é um problema. E por que é um problema? Porque não tem uma porta que abrimos em teu nome que ele não se levanta para fechar. Nós não podemos pregar em praça pública, ele nos persegue, nos oprime, nos prende, nos humilha, nos bate e tira a vida se necessário daqueles que andam contigo. Ananias é como um daqueles que é ferido por Saulo, pelo comportamento de Saulo, só que Deus está dizendo para Ananias, você vai lá e a função da sua vida agora é orar por aquele que te feriu, é orar por aquele que te afligiu, é orar por aquele que te persegue. Você acha que Ananias não teve resistência acerca de entender o porquê que Deus estava mandando orar por Saulo? Então vamos fazer aqui uma comparação lógica. Provavelmente quando Deus falou a Ananias, Ananias disse, Deus, mas esse camarada pra gente ele é um problema, pra gente ele é uma luta, pra gente ele é uma prova só que Deus não muda de opinião por causa do sentimento de Ananias. Deus não muda de opinião por causa das feridas de Ananias. Deus olha para Ananias no livro de Atos capítulo 9 e diz, Ananias, você vai. Provavelmente ele perguntou, por que eu tenho que ir? Deus disse, você vai, porque eu sei que dentro do conceito da lógica, para você ele não presta, para você ele não vale nada, para você era melhor ele estar morto, mas você vai, porque para você não presta, mas para mim ele é um vaso escolhido para levar a minha palavra. O que é que o céu está direcionando a nós outros nesse lugar? O céu está nos dizendo que Deus não depende de opinião humana para levantar quem ele quer na face da terra. É Deus dizendo que se dependesse de opiniões humanas, nenhum de nós estaríamos aqui, porque alguém olhando para o nosso passado diz, você crente, você na igreja, só que entra a Bíblia para nos mostrar que não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele escolheu a cada um de nós. Então eu vim debaixo de uma palavra para dizer para alguém, você não é a escolha do homem, você é a escolha do céu. Ananias, você vai, só que Deus, eu não gosto dele, Deus, eu não gosto da atitude dele, eu não gosto do comportamento dele. Ananias, você vai mesmo assim, porque quando eu quero levantar Ananias, eu uso até quem não acredita nele para ser bênção para a vida dele. Ananias ora por Saulo. Saulo é restaurado da sua atual condição física. Então ele começa o seu exercício ministerial. Só que eu preciso dizer uma coisa: todo exercício ministerial não começa quando canto, quando prego, ou quando ocupo qualquer função dentro da casa de Deus. Todo exercício ministerial começa quando congrego. Paulo começa congregando. Só que quando ele entra para o ambiente de culto, ele encontra um problema na igreja. E qual igreja? Problema de aceitação. Pastor, por que aceitação? Gente, como é que a igreja ia lidar com alguém que até 3 dias atrás estava perseguindo-o para os matar, agora está querendo sentar do lado, dar a paz do Senhor, dizer que ama? A igreja tem um problema de aceitar Paulo no ambiente de culto. Pedro, pastor
pastor da igreja, deixa-o transparecer, a ponto de não enxergar em Paulo alguém convertido, mas um inimigo disfarçado de amigo, procurando uma ocasião para os prender. Só que a Bíblia diz que Deus entrou em cena, e quando Deus entra em cena, Deus entra para mostrar que o que tem com Paulo não é das quatro paredes, porque Paulo foi ponte, porta, acesso, caminho, para que a mensagem do Evangelho fosse pregado a saber a nós, os gentios. Então Paulo faz a sua primeira viagem missionária, e para onde ele vai? Ele vai para a Ásia Menor, e diz a Bíblia, estando pois Paulo na Ásia Menor, ele foi impedido pelo Espírito de pregar a palavra. Só que naquela mesma noite, ele tem um sonho, no sonho um varão se apresenta e diz: Paulo, atravessa a Macedônia e pregue-nos a palavra aqui neste lugar. Paulo, que não era bobo nem nada, chama Silas, atravessa a Macedônia, chega numa cidade chamada Filipos. O texto diz que quando eles chegaram nesta cidade, eles começam a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a ponto de uma mulher chamada Lídia, empresária, vendedora de púrpura desta cidade, resolveu aceitar a Jesus, e não só aceitou, mas também por eles foram batizadas. Lídia olhou para Paulo e Silas e disse: olha, vede a minha casa, enquanto vocês estiverem aqui, a minha casa é a casa de vocês. Paulo já começa o ministério ganhando alma, ele já começa pregando, e uma empresária, alguém da alta sociedade naquela cidade, resolveu se converter. Quem olha diz: é, Paulo, tá com tudo, hein, cara, mal começou, já tá ganhando gente de influência. Só que a Bíblia diz que até aqui tudo transcorre dentro de uma normalidade, porque o que não é normal é nesta cidade tem uma moça que sobre ela tem um espírito de adivinha, e a Bíblia diz que por intermédio dela muitos dos seus senhores obtinham lucros. Logo faz-nos entender que esta moça, ela não só tinha um espírito sobre a vida dela, o que estava nela era um espírito territorial. E por que territorial? Porque o que estava nela gerava lucro. Se fizéssemos uma comparação, diríamos: esta moça representa uma loja, um comércio, uma fábrica, porque o que está nela mexe na roda da economia da cidade de Filipos. A Bíblia diz que muitos iam àquele lugar, não era por causa da mensagem de Paulo e Silas, não era por causa da oração de Paulo e Silas, ia por causa desta moça. E eu não quero aqui ser leviano, mas se eu pudesse comparar esta moça a um de nós, eu diria: este culto aqui, esta moça sendo usada, seria o culto mais lotado, porque quem não gosta de ver alguém ser usado, ou de receber por parte de alguém que Deus está usando? Mas a Bíblia diz que quem está nela não é o Espírito de Deus, é um espírito de adivinha. Até aqui, gente, cada um carrega o que quer, mas a Bíblia diz que quando Paulo e Silas passavam para a oração, ela interrompia a sessão, olhava Paulo e Silas e dizia: esses homens aqui são homens de Deus e nos anunciam a palavra da salvação. Eu não sei você, mas eu vim de uma escola em que eu aprendi: inimigo não elogia quem ele quer derrubar, inimigo não elogia quem ele quer parar. Então a pergunta que não quer calar: se não é Deus que usa ela, por que o que está na vida dela potencializa a mensagem na boca de Paulo e Silas? Aí Deus me fez lembrar-me da infância, daquele tempo que eu congregava naquelas igrejinhas lá na roça, e eu me lembro que em cultos como esse era comum muitas vezes pessoas cair por intermédio de possessão demoníaca. E sabe o que acontecia? Dependendo de quem fosse orar pelo endemoniado, sabe o que Satanás fazia? Gritava: tira a tua mão daqui, porque eu sei quem é você, eu conheço o teu passado. O diabo
diabo colocava a pessoa em exposição. Mas eu vim de uma geração que crente não era Nutella, crente era raiz. E não tinha um que o diabo envergonhava e saía do culto dizendo: eu não volto mais à igreja, eu vou largar Jesus. Ao contrário, apanhava e se consertava, apanhava e se realinhava, buscava em Deus autoridade. Aí o diabo mudou a estratégia, porque o diabo pensou: já que quando eu envergonho, ao invés de desviar, ele se conserta, eu já sei, eu vou elogiar eles, porque se eu elogiar, eles vão fazer o culto deles domingo e eu vou continuar trabalhando. Mas eu vim debaixo de uma palavra para dizer: quem sabe para que foi chamado não precisa de elogio do inferno. Vai apertar, mas eu vou falar. Porque quando Satanás, quando o Espírito toma a boca dela para elogiar Paulo e Silas, o céu me acendeu um alerta para dizer: João Kleber, cuidado, porque tem gente que está deixando de ter autoridade por causa dos elogios. Você está aqui? A gente precisa aprender que ministério aprovado nem sempre será um ministério aceito. Nem sempre será um ministério elogiado. Olha para cá que você vai apertar só mais um pouquinho. Mas eu estou pregando para alguém que Satanás mudou a estratégia para esse tempo. E hoje nós nos iludimos achando que ministério aprovado tem que ter número de seguidores em rede social, tem que ser aplaudido por todo mundo. Oh, querida, eu vim debaixo de uma palavra para dizer: cuidado, porque Satanás quer neutralizar a autoridade que você tem em Deus, tentando inflar os nossos egos, tentando nos fazer ser mais do que aquilo que o céu nos chamou para ser. E por conta disso, existem pessoas que dão prioridade demais aos elogios do que a autoridade. Que é um exemplo prático, é alguém que diz: ele não gosta de crente, ele bebe, ela bebe, mas me respeita. Você precisa entender que Satanás está tentando te ludibriar, está te elogiando para que você não use autoridade. Mas eu vim debaixo de uma palavra para dizer: esta noite Deus está dizendo: esquece o elogio e usa a autoridade que eu te entreguei. Tem mão para levantar? Levanta, irmão, levanta, porque eu vou falar. Para com essa história de achar que teu ministério é aprovado só quando alguém te aplaude, só quando alguém dá tapinha nas tuas costas. O diabo está tentando tirar a autoridade da igreja, querendo inflar o nosso ego. Mas eu vim debaixo de uma palavra para dizer: a farra do diabo acabou hoje aqui e agora. Alguém está comigo aqui? Nós usaremos a autoridade. Pastor, por quê? Porque olha para cá, um exemplo prático. Tivemos o maior congresso de missões do nosso país. Sabe o que me impressionou? É que tem gente que não potencializou a mensagem pela boca de quem pregou, mas pelo número de compartilhamentos que teve. E aí eu fiquei olhando os crentes. Viu aí? Até fulano que não é crente compartilhou. A igreja não precisa de elogio para exercer a autoridade. Você precisa entender. Escute isso aqui, olhe para cá. Porque esse culto de domingo, Deus está virando uma chave para que você tenha um mês de julho poderoso. Deus está dizendo: você entendeu? Porque que muitas vezes é melhor Satanás te elogiar, porque se te elogia, ele diz: vai para o culto dele lá e eu vou continuar trabalhando nessa casa. Mas eu quero declarar: Deus está levantando alguém aqui com tanta autoridade que quando você colocar o pé lá, não vai ter espaço para dois senhores naquela casa. Não, 3 pessoas pegou lá em cima, pegou, vou melhorar. Não vai ter espaço para 2 senhores lá na vida daquele moço. Alguém está aqui? Eu quero profetizar que Deus vai te dar tanta autoridade que a partir de hoje, meu irmão, vai ter não só salvação, mas vai ter libertação lá naquele lugar. Alguém recebe essa palavra? Use a autoridade. A Bíblia diz então que Paulo ordena junto a Silas. Aquele espírito sai. Quando o espírito sai, a moça é liberta. A empresa quebra, a fábrica quebra, o comércio quebra. Então quem tinha lucro diz: já que me quebraram, eu vou quebrar quem me quebrou. Pegam Paulo e
e Silas levam as autoridades, sentencia, praça pública, rasga as vestes, 39 chicotadas e coloca no cárcere interior. Agora perceba comigo uma verdade. Você acha que não teve gente da mesma congregação que ouviu Paulo e Silas pregar, ouviu Paulo e Silas orar, não olharam a Paulo e Silas e disseram: viu o tamanho do problema que eles arrumaram? Eu sabia que não era para se meter com isso, porque as pessoas têm de medir o que você está vivendo, ou quem você é, pelo que você cometeu. Eu sou de um tempo, irmão, em que as pessoas, quando olhavam para as outras na prova, não dizia: está na prova porque pecou. Não, ao contrário. Eu sou de um tempo que a mensagem era: se na tua vida vai tudo bem, reveja teus conceitos. Porque Satanás anda em volta e de redor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. O diabo não dá paz para quem anda com Deus. E aí, pastor? Você acha que não teve gente dizendo: pregar para ganhar alma foi mole, mas só foi se meter onde não deveria? Olha o tamanho do problema que arrumaram. Deve estar em pecado. Porque se Deus usa para pregar e a alma se converte, se tem autoridade para expulsar demônio e demônio não sai, mas não consegue livrar da mão do homem, só pode estar no erro. E as pessoas tendem a medir o que você está vivendo pelos erros que você cometeu. Mas eu vou falar uma coisa, e provavelmente 2 crentes vão pregar agora. E se eu disser que o tamanho dessa luta não revela o peso do teu pecado, mas revela o tamanho da autoridade que você carrega? 4 pessoas lá atrás pegou, vou falar de novo. Eu estou pregando para alguém que o céu está dizendo: o diabo não derruba quem já está caído, não para quem já está parado, não coloca no chão quem já está no chão. Então essa luta não é porque você errou, essa luta é porque o diabo entende que o tamanho dessa prova revela o nível da autoridade que você carrega. Eu estou pregando para alguém que Deus está dizendo: eu vou responder agora pela palavra de Deus a oração de alguém. Quem nunca aqui se questionou dizendo: por que para mim tudo é mais difícil? No trabalho é mais difícil, no convívio é mais difícil, nos negócios é mais difícil. Você olha gente que não vem à igreja, não gosta de crente, fala mal de pastor, odeia evangelho, prosperando, avançando. Para ele é mais fácil, vende mais fácil, faz negócio mais fácil, prospera mais fácil. Você não, você tem que ir para lá, levantar cedo, corre para cá, bate para lá, e às vezes nem dá certo. Aí você diz: pastor, por que na minha vida tudo é mais difícil? Porque o tamanho dessa luta revela o tamanho da autoridade que você carrega. Levante a mão direita e a mão esquerda, irmão. Eu estou debaixo de uma profecia para dizer que não é pecado. Pastor, estão falando por aí que eu estou em pecado só porque meu filho não está na igreja, a minha casa ainda não foi salva, a minha vida não prosperou. Eu sinto em dar a uma informação aos fofoqueiros de plantão: o tamanho dessa luta não revela erro, o tamanho dessa prova revela o nível da autoridade da igreja. Arrepiei aqui. Então o texto diz que pegam Paulo e Silas, rasga as vestes, expõe vergonha, 39 chicotadas, machuca a carne e coloca no cárcere interior. Cárcere o que, gente? Não, cárcere o que, gente? Por que o texto diz cárcere interior? Olhe para cá. Porque geograficamente, o que determinava o nível de segurança de um cárcere nesse tempo era o número de portas que lá tinha. Segundo os estudiosos, este cárcere é chamado de cárcere interior, porque entre a porta principal e a porta da cela onde estava Paulo e Silas, eram aproximadamente 12 portas. Quantas portas? 12 portas. Então, pegam Paulo e Silas, dá 39 chicotadas, abre o cárcere e coloca-os lá. Quando coloca eles lá, o texto diz: e amarrando ou passando corrente aos seus pés, prendeu no tronco. Porque dentro do cárcere tinha um tronco. Tinha o quê, gente? Não, você está aqui, tinha o quê, gente? Um tronco. E amarrava-se os pés de quem lá estava. Vou lhe dar uma ideia de como era dentro do cárcere. Lugar escuro e obscuro. Não se dava para enxergar nada.
Segundo ponto, não era um lugar que dava para se conviver ou se mover, porque era um lugar totalmente em que não tinha condições de ficar ou permanecer lá. Então Paulo e Silas tomam a coça, vai para o cárcere interior, e o texto diz, e coloca a corrente nos seus pés e amarra no tronco. Agora a pergunta que não quer calar, se tu não pegar eu pego. Eu perguntei para Deus, por que passa a corrente no pé de alguém que já está preso? Por que a corrente é o pé de alguém que já está preso? Vamos para o conceito de prisão? Para mim, conceito de prisão, se eu coloco alguém dentro de um quarto que não tem janela, não tem brecha, não tem como escapar, e eu tranco a porta, para mim já está preso. Porque prisão, para mim, é limitar a liberdade de quem eu quero. Se já está lá dentro, já está preso. Aí um dia eu perguntei para um amigo, por que passavam corrente nos pés de quem já estava preso? Ele disse para mim, porque dentro do conceito da lógica, evitava-se a fuga. Aí eu perguntei, se abrir uma porta já é difícil, imagine abrir 12. Então caiu, não era para fugir. Aí Deus falou comigo, João Kleber, você esqueceu de quem é Paulo e Silas? Eu disse não. Deus disse, Paulo e Silas é crente. E sabe por que amarrou o pé de Paulo e Silas? Porque crente quando está no problema, mas deixa ele solto dentro do problema, ele marcha, muralha cai, mas se abre. Não, 4 pessoas pegou. Então Satanás entendeu, eu não vou só te colocar no problema, eu vou te amarrar no problema. Porque se eu te amarro no problema, você leva o problema para onde você vai. Você está aqui? Eu vou falar de novo. Pastor, que história é essa? O diabo mudou a estratégia. Ele antes só causava o problema, agora ele quer nos amarrar no problema. Porque deixa eu dizer uma coisa aqui para você, problema é problema desde quando você nasceu. Só que eu vim de uma escola que crente não dava glória a Deus só quando a porta abria, não dava nem para você identificar quem estava na prova, quem estava na bênção no culto, que tanto quem estava na bênção, quem estava na prova, cantava do mesmo jeito, dava glória do mesmo jeito, falava em língua do mesmo jeito, adorava do mesmo jeito, celebrava do mesmo jeito. Só que aí o diabo disse não, já que quando eu coloco eles na prova, eles se movimentam dentro da prova e coisas acontecem, eu já sei, eu vou amarrá-los na prova, porque se eu amarrar na prova, ele traz problema do trabalho para o culto, traz problema de casa para o culto, traz problema da rua para o culto. E é por isso que você entra num ambiente como esse e fica pensando no problema. Aí pensando no problema, não canta, não glorifica, não adora, não participa, não celebra, não levanta a mão. Aí o diabo encontrou um jeito de quê? De amarrar no problema. Mas eu vim debaixo de uma profecia para declarar, essa noite ninguém vai ficar amarrado. Você está aqui? Então amarra, porque se deixa solto, alguma coisa vai acontecer. Tá bom, vamos amarrar. Aí o texto diz, e perto da meia-noite, Paulo e Silas vão começar a fazer um culto dentro do cárcere. E é sobre isso que eu quero falar com você de forma rápida e direta. Perto da meia-noite, eles vão começar um culto dentro do cárcere. Eu quero falar sobre as 4 fases do culto dentro do cárcere. O texto diz, e eles oravam. Eles faziam o que, gente? Dá uma olhada para esse irmão que está do teu lado e não diga nada. Só olha, mas olha rápido. Olhou. Você acabou de olhar para quem vai te levar para lanchar depois do culto. Agora que ele abriu o sorriso, diga para ele, culto tem que ter oração. Diga para ele aí. Não, olha para cá, diga, culto tem que ter oração. Agora os crentes pentecostais, os crentes que gostam de orar vai pegar. Porque a minha geração precisa aprender que oração não é a gente não ora porque não tem nada para falar no ambiente de culto. A gente ora porque acredita que a oração gera intimidade, a oração gera o contato, a oração revela unção, a oração traz avivamento, a oração gera cura, a oração traz resposta, a oração abre porta, a oração é remédio, a oração levanta, a oração vai aonde a minha mão não vai, aonde a tua não vai. Eu ainda acredito que a oração da igreja, ela é poderosa em Deus para resolver coisas que o homem não resolve. Só que essa geração acha que culto é só cantar, acha que culto é só o pregador ter uma boa oratória e falar palavras daquilo que nós entendemos, mas a oração também faz parte do culto. Pregador, me prova, vou lhe provar. Eu vim de uma escola que quando adentrávamos a um ambiente de culto como esse, antes de cantar, antes de abrir Bíblia, antes de falar qualquer coisa, já chegava no culto dobrando
o joelho. E tinha mais, irmão, chegava no culto, dobrava o joelho e não levantava a hora que queria, não. Tinha que esperar o pastor ou o dirigente da igreja tocar um sino que ficava no púlpito da igreja, pois quando tocava o sino, dizia: o culto vai começar. Aí nós levantávamos. Um dia, pastor Lemuel, na escola dominical, falando de oração, eu todo cheio de mim, achando que estava abafando. O professor falando, eu disse: eu tenho uma pergunta. Ele disse: qual? Eu disse: por quê que eu tenho que dobrar joelho, chegar em culto, dobrar joelho, esperar sino tocar para levantar? Ele olhou para mim e disse: João Kleber, você está esperando uma base bíblica? Eu disse: tô. Ele disse: eu não vou lhe dar base bíblica, mas eu vou te ensinar o que eu aprendi. Sabe por que que nós oramos antes do culto começar? Porque eu aprendi: quanto mais oração, mais poder. Se não ora, não tem poder. Eu preciso dizer à igreja, eu fui pregar numa linda igreja desse estado, numa cidade muito linda também. Cheguei lá, quando cheguei lá, falaram para mim: o culto vai começar. Colocaram uma contagem de 5 segundos no telão da igreja: 5, 4, 3, 2, 1. O dirigente pegou o microfone, ao invés de orar, olhou para a igreja e disse: vai começar o maior espetáculo da terra. Com todo respeito, espetáculo é no circo, é no teatro. Aqui não, aqui é oração para acender o altar que está apaga. Alguém está aqui? Pastor, o senhor entende que o culto precisa ter oração? Precisa, porque Josué orou, Deus fez o sol parar. Porque Ana orou, Deus abriu a sua madre. Porque Jó teve o seu cativeiro mudado quando orava pelos seus amigos. Porque Pedro foi liberto quando a igreja orava por ele. Eu não sei se você crê, mas eu estou aqui como resposta de oração de alguém um dia. Você está aqui, irmão? Posso fazer uma pergunta? Se isso não for verdade para você, não reaja. Mas se for, tem alguém aqui além de mim que foi resposta de oração de alguém? Levante a mão. Não, eu estou pregando para alguém que Deus está dizendo: a oração no culto não é para encher, não é para preenchermos espaço. A oração no culto é para gerar intimidade. Porque quando falo de oração, eu falo de relacionamento. E aqui vai um spoiler: Deus não fala com quem não fala com Ele. Você está aqui? Então o culto tem que ter oração, irmão. A gente precisa entender que todo avivamento não começa quando o pregador prega demais, quando o músico toca muito, quando o cantor canta beleza, canta maravilha. Todo avivamento começa quando a igreja ora. Porque quem ora não fica enganado. Quem ora, o diabo não passa para trás. Quem ora não fica em dúvida. Então Paulo e Silas, o texto diz que eles começam o culto orando, e depois de orar, o texto diz, e eles vão cantar hinos de louvores a Deus. E essa parte aqui não gera glória, mas eu vou falar: não confunda música que fala o nome de Deus como louvor a Deus. Pastor, por quê? Porque música que fala o nome de Deus nem sempre é para Deus. Como assim? Cientificamente é comprovado. Tudo o que cantamos é o que queremos atrair ou o que atraímos. Então a pergunta que não quer calar: se o que cantamos é o que atraímos ou queremos atrair, por que os maiores índices depressivos estão dentro da casa de Deus e não no hospital, não na Cracolândia e nem nas cadeias? Porque o nível de música que a gente canta, já observou? Estou cansado, estou quebrado, estou triste, estou para baixo. E todas as vezes que eu falo para Deus aquilo que eu estou vivendo, dizendo para Ele aquilo que Ele tem que fazer para mudar o que eu estou vivendo, eu não estou louvando a Ele. Apertou, não apertou? Então não confunda música que fala o nome de Deus como louvor para Deus. Pastor, qual é a diferença? Com todo respeito, nada contra a música, mas eles não estão cantando: me arranca desse cárcere, me arranca desse problema. Se não estão cantando para Deus arrancar, eles estão cantando para quê? Eles estão cantando para Deus entrar. Um aleluia ali, eu vou falar de novo. Pastor, como assim? Porque o texto diz, eles cantam hinos de louvores a Deus. E quem canta louvor para Deus, não canta, está doendo aqui, canta: tu és santo, poderoso, tu é eterno, digno de honra, tu é digno de glória, Você está aqui, irmão? Você está aqui? Eu acho que o pastor aqui pegou. Eu estou pregando para alguém que nós precisamos rever as playlists do nosso telefone celular, naquilo que chamamos de louvor para Deus. Está tão complicado, papai, eu estou tão quebradinho, eu estou tão na prova. Papai, Deus está dizendo: não, meu filho, isso não é louvor para mim, isso são palavras cantadas que podem ser interpretadas como orações que chegam diante de mim, mas louvor para
para mim é reconhecer quem eu sou. Eu tomo daquilo que o pastor Lemuel falou, e eu senti Deus aqui quando ele profetizou. Sabe qual foi o culto que me fez entender que nós não devemos cantar acerca do que estamos passando, mas cantar acerca do que Deus é? Isaías capítulo de número 6. E no ano em que morreu o rei Uzias, tempo de luto, tempo de perca, tempo de tristeza, eu estava no culto, e ao invés de viver a tristeza que todo mundo vivia, eu vi o Senhor assentado sobre um eterno e sublime trono, e o seu séquito enchia toda a casa. Acima dele tinha seres chamados de serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os pés, com 2 cobria o rosto, e com 2 voava. Calma aí, Isaías, porque anjo voa mesmo. Ele diz, mas sabe o que me impressionou? É que o culto lá de cima estava diferente do culto de baixo, porque embaixo o povo cantava, tô triste porque perdi, tô triste porque não tem mais. Mas lá em cima, um olhava para o outro e gritava, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Então eles não estão cantando para sair? Não, eles estão cantando para Deus entrar. Quer que eu te prove pela Bíblia que eles estão cantando para Deus entrar? Livro de Daniel, capítulo de número 3. Rei Nabucodonosor, grandão, olhando para Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo, aquece a fornalha 7 vezes mais, dá oportunidade, que eu quero ver quem é o Deus que vai poder livrar luz da minha mão. Olha a canção de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó rei, fica sabendo que o Deus a quem nós servimos pode nos livrar tanto da fornalha como também da tua mão. Mas eu vou abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa: se ele não quiser nos livrar nem da tua mão, nem da fornalha, nem assim, nós vamos se prostrar para adorar a estátua que tu levantou. O camarada olhou e disse, falar isso diante de mim é mole. Eu quero ver eu quero ver lá dentro da fornalha. Faz o seguinte, já que não dá para amarrar por causa do fogo lá dentro, amarra fora e joga dentro preso. Só que a Bíblia diz que quando ele se levanta para ver um churrasco, mano, ele olha e diz, ué gente, nós não lançamos 3 amarrados. Alguém diz, rei, foi 3 e estava bem amarrado. Ele diz, mas eu não vejo 3, eu vejo 4 homens que andam, passeiam dentro da fornalha. Alguém está aqui? Eu estou profetizando. Então eles não estão cantando para sair, estão cantando para Deus entrar. Para mim terminar agora, eu vou lhe dar prova de que Deus entrou no cárcere. Quer prova? Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Gente, há poucos dias atrás, foi lá na Venezuela, foi isso na Venezuela, houve um grande terremoto. Eu estava vendo algumas filmagens de como era antes e de como ficou depois, porque a ideia de terremoto é essa: mexe no que está embaixo para derrubar o que está em cima. Fiquei impressionado, porque terremoto não só derruba parede nem telhado, terremoto também derruba prédio. Tudo que está em cima o terremoto derruba. Só que o texto me fez entender que esse terremoto aqui, na verdade o escritor chamou de terremoto, mas não era terremoto. Então era o quê? Era a chave para abrir porta para Deus passar. Vou melhorar, pastor, chave para abrir porta para Deus passar. Isso, olha o que o texto diz. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, a ponto dos alicerces do cárcere se moverem, e logo todas as portas foram abertas. Pastor, foi aberta para quê? Para alguém sair? Não, gente, foi aberta para Deus entrar. Porque quando Deus olhou lá de cima e viu na Assembleia de Deus, Ministério Filadélfia, alguém chamando ele de santo, poderoso, glorioso, eterno, maravilhoso, ele olhou e disse assim, eu vou entrar nesse culto hoje aí. Como Deus não entra por brecha, não tem que abrir janela para Deus entrar, não. Não tem que abrir basculhante para Deus entrar, não. Deus é tão poderoso que ele diz, eu vou mostrar quem é que manda, porque o homem fecha, mas a chave está na minha mão, e se eu abro, ninguém vai fechar. Eu vou descer, e quando eu descer, eu não vou passar por brecha, eu vou entrar pela porta. Alguém está aqui? Ele vai entrar. Quando ele vem entrando, a Bíblia diz, e logo as correntes de todos foram soltas. Olha para cá, para tu pular da cadeira do glória a Deus agora. Gente, eu lhe disse que não cantaram para sair, cantaram para Deus entrar. Deus, quando entrou, as
correntes foram soltas. Mas tem um detalhe: a corrente não soltou do pé só de quem cantou, só de quem orou, só de quem buscou. Porque Deus é tão poderoso que quando Ele vem pelo louvor de alguém nesse culto, até quem não abriu a boca para cantar, até quem não teve palavra para orar, já que levantou a mão, levante as duas. Eu estou debaixo de uma profecia para dizer que tem gente que vai receber só porque você louvou, só porque você profetizou. Eu estou declarando na noite desse dia, quando Deus entrar, ninguém vai ficar amarrado. Quer que eu lhe prove que Deus entrou? Para a gente pular na cadeira. Deus entrou, corrente soltou, porta se abriu. E a pergunta que não quer calar: qual é o maior desejo de quem está preso? Ser livre. Qual é o maior desejo de quem está preso? Nem que seja por debaixo da terra, é meter o pé desse lugar. Então a pergunta que não quer calar: se a corrente está solta e a porta aberta, por que ninguém sai de lá? É porque quando Deus entra, um aleluia ali. Quando Deus entra, ninguém sai. Vou falar e alguém vai pular da cadeira agora, porque eles descobriram que a maior liberdade não estava lá fora. Só o homem de Deus pegou. Vou pregar só para o Senhor. Eles descobriram que a maior liberdade não estava lá fora, a maior liberdade estava do lado de Deus. Se Deus entrou, ninguém sai. Eu vou falar uma coisa aqui, irmão, com todo respeito. Nós precisamos parar de tentar adequar a igreja para que alguém permaneça nela. Sabe o que é que a igreja precisa? A igreja precisa de Deus, porque se Deus entra, ninguém sai Se Deus entra, ninguém sai. Você pode ficar de pé comigo? Fica de pé. Fica de pé comigo. Nós vamos cantar para Deus entrar, irmão. Nós vamos cantar para Deus entrar hoje aqui. E quando Deus pisar nesse ambiente, eu quero declarar: não vai ter enfermidade que te amarra mais, não vai ter problema financeiro que te amarra mais. Alguém está recebendo aqui ou já foi embora para casa? Quando Deus pisar aqui, não vai ter problema que te amarra. Eu quero declarar: ninguém vai sair quando Deus entrar. Então agora eu gostaria de convidá-los, já que o culto vai terminar, eu gostaria de convidá-los para a gente cantar, para Deus entrar. Eu não sei se você está triste, não sei se está com problema financeiro, eu não sei se você está doente, eu não sei como você está. Eu só quero convidar: pastor, tem fulano do meu lado aqui que desde a hora que o culto começou não abriu a boca para nada. Deixa ele. Deixa ela. Sabe por quê? Porque quando a corrente vai nos pés de Paulo e Silas, também vai na corrente de quem está ouvindo. Então quando a corrente está no pé, sabe o que Deus falou para mim? Isto fala de limitação física. E por muito tempo eu fui um juiz de pessoas que tinham comportamentos que não se adequavam ao ambiente. Eu dizia: como é que pode estar aqui, não canta, não dá glória, não levanta a mão, se manda ficar em pé, senta, se manda sentar, levanta, vai lá para fora. Pessoas que não conseguem ter um comportamento que condiz com aquilo que a gente quer receber. Aí Deus falou para mim: João Kleber, porque tem gente que está amarrada nos pés, tem gente que está amarrada na mão. E posso falar um negócio para você? Não é pecado estar amarrado no pé, não é pecado estar amarrado no pé, não é pecado estar amarrado na mão. Porque tem gente, irmão, eu sei que hoje é domingo, mas tem gente que trabalha a semana toda, em pé numa loja, anda para cima e para baixo, chega no culto, começa, senta, levanta, senta. Fala a verdade, você fala: não, vou sentar, não estou aguentando, meu pé está doendo, minhas articulações estão doendo. E eu entendo você. Só que eu preciso dizer uma coisa aqui. Paulo e Silas dá para a gente a maior lição de alguém que resolveu fazer um culto dentro do cárcere. Qual? Pode amarrar o pé, meu irmão. Pode amarrar a mão, meu irmão. Pode bater no corpo. O que não pode é calar a voz de quem veio adorar. Não, um aleluia, Deus, glória a Deus. Eu vou perguntar: quantos vieram adorar aqui? O ministério de louvor vai cantar e nós vamos cantar para Deus entrar. E quando Deus entrar, eu quero declarar: você sai desse culto para viver o melhor tempo, a melhor fase, a melhor estação, o melhor período da sua vida. Você recebe essa palavra? Deus está virando uma chave na tua vida hoje. Então eu gostaria de perguntar, antes de cantarmos para Deus entrar, eu gostaria de perguntar: tem algum Paulo e Silas aqui hoje que precisa receber uma visita de Deus para ter a sua vida mudada? Não é fora do cárcere,
Porque Deus não espera você sair para te mudar, Ele te muda do lado de dentro. Porque toda mudança proposta pelo céu nunca começa de fora para dentro. Toda mudança proposta pelo céu começa de dentro para fora. É por isso que Paulo não sai, porque se sai ele não seria livre, ele seria fugitivo. Então quando Deus entrou, ninguém saiu. Mas já que ninguém saiu, quem estava do lado de fora tentando se matar diz: eu descobri que a maior liberdade não está fora, a maior liberdade está dentro. Eu também vou entrar junto com vocês. Eu quero perguntar a alguém hoje aqui que quer voltar para Jesus, reconhecê-lo como seu Salvador, quer se colocar diante de Deus, dá um sinal com a sua mão, sai do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida agora. Você está aqui? Eu quero perguntar, eu quero orar pela sua vida agora. Pastor, eu quero reconhecer Jesus como meu Salvador. É só você sair do seu lugar e eu quero orar. Eu quero te abençoar agora, se você quiser. E a igreja levante as mãos o mais alto que você puder. Nós vamos cantar para Deus entrar agora. E eu gostaria que... Pastor, minha voz é igual a do senhor, taquara rachada. Pode semitonar, pode arranhar a voz, pode desafinar, porque agora a gente não vai cantar para quem está ouvindo, a gente vai cantar para o céu. E Deus entende o teu louvor. Levante a mão que o ministério de louvor vai cantar. E quando eles cantarem, rasga o céu com a tua adoração nesse lugar. Vamos adorar a Deus. Cante ao Senhor. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que te cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que de certo vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanta as mãos pro céu